Está iniciando mais uma edição dos Bastidores. E essa dupla dinâmica aqui, o professor de Química Nuclear, o professor Neto, né? Ele descobriu que a barata, ele não tem contato com a bomba nuclear. Joga uma bomba nuclear e a barata não morre. Assistam às aulas do professor Neto. É isso. Lucas Braga, o nosso engenheiro técnico. Olha só, daqui a pouco eu vou conversar com o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Guarulhos, doutor Alexandre de Sá, para discutir um assunto polêmico a respeito da greve dos caminhoneiros. Há uma responsabilidade das associações. E olha só, está chegando aqui a notícia a respeito dos caminhoneiros, que simplesmente eles estão parando a economia brasileira. Nesta quinta-feira, representantes da Associação Brasileira de Caminhoneiros e de outros grupos de grevistas se reuniram com o governo, mas o encontro não resultou no fim das manifestações. A associação representa 700 mil caminhoneiros. Os ministros do Supremo também opinaram a respeito disso. E há uma responsabilidade. Ontem eu vi uma matéria que me emocionou. Não sei você em casa, uma empresária que teve toda a sua produção de leite jogado fora. De quem é essa responsabilidade? Alguém está saindo no lucro com essa greve. Respeito. Agora, a greve, ela tem que ter responsabilidade. Não quero ter procuração de nenhum sindicato de caminhoneiro. Só que alguém tem interesse nisso. Tem interesse. Não vem me com, Geraldo, você está tomando... Não estou tomando partido. Estou falando como cidadão, como jornalista. É inadmissível você parar um país. Amanhã, se não tiver combustível, o aeroporto de Congonhas não vai funcionar. Um dos principais aeroportos da América Latina, o de Guarulhos, não vai funcionar. E quem paga essa conta? O sindicato? Os organizadores? De quem é a responsabilidade e quais as punições para essas pessoas? É sobre esses e outros assuntos que eu convidei o presidente da OAB Guarulhos, doutor Alexandre de Sá, especialista em direito criminal. Tá certo, doutor? Certíssimo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Quem agradece sou eu, Geraldo, essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com seus telespectadores. Para mim é algo que é a demonstração da cidadania na prática. A gente pode aqui debater temas que nos tocam no dia a dia e hoje todos nós estamos sentindo na pele esta questão do aumento dos combustíveis. Agora, doutor, quando tem uma greve, o próprio Tribunal do Trabalho diz, olha, a greve você tem que ter um percentual para dar atendimento à sociedade, que não é o caso desses senhores. E vários setores da nossa economia vêm sendo prejudicados. Existe um crime, quem paga essa conta? A greve é um direito, mas tem os seus limites. O prejuízo que vem causando à sociedade, existe punição? Olha, Geraldo, essa questão é bastante polêmica, como você mesmo anunciou na chamada do programa. O direito de greve é um direito do trabalhador, não é? O trabalhador, ele que vende o seu trabalho em troca da remuneração, ou seja, é aquele velho conflito entre o capital e o trabalho, ele certamente tem direito de fazer a greve para melhores condições de trabalho. Mas nas atividades tidas como essenciais, é importante que se respeite o limite mínimo para a manutenção da vida em sociedade. Não é? Nenhuma atividade pode fazer uma greve que paralise totalmente as atividades essenciais. Hoje eu vi que a Associação dos Caminhoneiros, não sei o nome da associação exatamente, mas ela chegou lá a um consenso de liberar a passagem na manhã de hoje daquelas cargas perecíveis, aquelas cargas que poderiam, obviamente, se perder, mas muitas já se perderam. Você destacou aí várias situações em que caminhões carregados de leite, carregados de frutas e outros alimentos perecíveis já se perderam. Eu acho que isso também faz parte do movimento grevista, isso também é um símbolo importante, mas saímos da hipótese da ameaça e chegamos na concretização de uma greve talvez sem precedentes
dentro do sistema de transporte do nosso país. Quero agradecer a audiência da Elda Souza do Ismael, acompanhando pelo Facebook. Se você também quiser opinar, por favor. Eu não quero criar aqui um debate com você em casa, mas você pode e deve opinar. Afinal de contas, o veículo de comunicação ele é um grande prestador de serviço. Agora, doutor Alexandre, presidente da OAB Guarulhos, uma dúvida minha, não sei, você em casa também pode compartilhar essa dúvida com o Geraldo. Mas afetou diretamente a nossa economia. Eu estava lendo hoje na Folha de São Paulo, no site do UOL, muitas empresas tiveram suas ações penalizadas na Bolsa de Valores. E essa conta, existe uma responsabilidade, porque olha só, imagina você, né, empresário, eu acho que ninguém podia imaginar, né, eu sinceramente, mais de 30 anos no jornalismo, que as minhas ações seriam afetadas um dia porque alguém decidiu fazer essa greve. Se pode questionar o próprio sindicato? O sindicato ele é passivo de punição? Sim, o sindicato é passível de punição. Já há algumas medidas judiciais visando coibir a paralisação por completo e especialmente o impedimento ao direito de ir e vir, que é um direito constitucional de todos nós. Então, os bloqueios nas estradas, isso tem sido buscado aí a guarida do Poder Judiciário para que cesse. A bem da verdade, eu não ouvi ainda nenhuma decisão que efetivamente tenha garantido esse direito. Parece que o Poder Judiciário até agora meio que ficou na expectativa de uma solução amigável ou pacífica para um impasse, mas fato é que ele ainda não aconteceu. Nós já estamos aí com quase uns 4 dias para 5 dias, né, de paralisação, e as consequências vão durar por muitos outros dias. Ainda que essa paralisação terminasse hoje, nós sentiríamos os impactos aí pelo menos nos próximos 15 dias, fora os prejuízos que essa paralisação decorreu. Mas isso mostra, Geraldo, que a nossa sociedade ela é muito frágil, né? Os desequilíbrios na nossa economia podem ocorrer com muita facilidade. Nós vemos que estão sendo criticadas agora a política do governo e da Petrobras, mas, no fundo, nós vemos um movimento pendular, porque até pouco tempo atrás a crítica que se fazia era que a forma com que se conduziu a política de preço da Petrobras gerou um rombo na Petrobras. Obviamente, não só isso, ficou aí, pela Operação Lava Jato, ficou claro que também um esquema grande de corrupção gerou o rombo que fez com que a Petrobras perdesse bilhões de reais no seu valor. E agora a gente acabou de ter, nos últimos dias, aí, coisa de nem um mês atrás, o anúncio de que a Petrobras, no primeiro trimestre de 2018, teve um lucro, um recorde de lucratividade, e logo na sequência, esta política de preços que repassa diretamente ao consumidor as variações do petróleo, causou esse impacto no nosso país. E veja, a origem não é nem aqui no nosso país. Se você for analisar, a origem vem num contexto internacional. Da mesma forma que o Brasil, em outros momentos, colheu os frutos de um preço internacional do petróleo que valorizava as nossas reservas, quando o petróleo tinha outros valores, outro patamar de valores. Hoje, com ele na ordem de $80 o barril ou mais, por conta da instabilidade nas relações dos Estados Unidos com os produtores de petróleo, isso mostra como a nossa economia mundial hoje está globalizada. Sim. E como isso chega até nós, né? Muitas vezes a gente vê aquela coisa de lá discutindo Estados Unidos, política internacional, e não imaginamos que aquelas situações possam ter consequências no nosso dia a dia. Eu fico bastante preocupado, não é? Com essas repercussões, e essa chegou rápido, essa chegou de forma bastante incisiva no dia a dia de todo cidadão. Olha só, a Elda Souza diz o seguinte: ao meu ver, isso é um vandalismo. Hoje não trabalhei, preciso da rodovia Presidente Dutra, não pude trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Isso é vandalismo. A Elda Souza Santanelli, nossa internauta aí do Facebook, desabafando, professor. Mais uma vez a gente tem os dois lados, né? De um lado temos os prejuízos que cada indivíduo sente na pele,
E temos também, obviamente, a partir da mobilização, eventualmente benefícios que atingem a todos. Sim. Toda greve, todo movimento, ele traz uma dose de sacrifício. Eu não estou aqui me posicionando a favor da greve, mas é importante que nós tenhamos uma visão minimamente dos dois lados da questão, né? Para que a gente possa realmente tomar uma posição, não somente olhando o nosso prejuízo no particular. Né? E olha só, olha como afeta, meu caro Lucas Braga, olha só como afeta a economia também na cidade de Guarulhos. Estou recebendo aqui do SAAI, olha só a coisa como é muito maior que a gente possa imaginar. Chegou aqui agora, cadê aqui o e-mail do SAAI? O SAAI diminui suas atividades. A greve dos caminhoneiros, que acontece há 4 dias e já se espalha por praticamente todo o país, obrigou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Guarulhos, a diminuir suas atividades devido à falta de combustível para abastecer seus veículos, que realizam os mais variados tipos de trabalho, como consertos de vazamentos de água, esgoto e serviços de tapa-valas. A autarquia irá manter o mínimo de veículos funcionando para garantir o atendimento à emergência. O abastecimento através de caminhões-pipa também está prejudicado, pois além da falta de combustível, muitos foram impedidos de circular devido a bloqueios em vias. Nesta quarta-feira, por exemplo, 3 caminhões da empresa terceirizada que realiza o serviço de tapa-vala do SAAI não puderam sair da usina de produção de asfalto no Cabo Sul devido à greve que ainda não tem data para ser encerrada. Então, você percebe, quer dizer, o próprio município, você imagine, né? Você em casa precisar, estourou o cano, não tem carro para ir na sua rua. Liga lá pro cara do caminhão, só você aí. Né? Porque tem muita gente aproveitando essa carona, né? Ano de eleições, viu, Lucas? Você é candidato, Lucas? Não, né? Ainda bem, nem o professor, graças a Deus. O Brasil continua bem sem vocês, não, brincadeira. Mas veja só, aí quebra o cano, não tem carro para ir na sua casa. Pega o telefone, liga pro cara do caminhão. Você que bateu palma pro cara, quebrou o cano, liga lá para ele, lá para a Associação dos Caminhoneiros. Ah, Geraldo, não estou defendendo. Está faltando critérios. Faltando critério. Né? Não pode todo mundo parar. Ô, que isso? Vamos parar. E a bagunça? Eu vou chamar os meus comerciantes. Estou muito nervoso, viu, Lu? Estou muito nervoso, já fiquei nervoso. Pega os comerciantes, por favor. Em Guarulhos, a melhor loja de planejados. Vai reformar, casa nova, apartamento novo? Eu tenho uma dica para você. Na hora de comprar, a Selmar Planejados, ela tem experiência para tudo isso?
Sim, nós estamos há mais de 60 anos no mercado. 60 anos no mercado? Mais de 60. Isso é muito bom. Porque você em casa, imagine você que quer renovar sua casa, o seu apartamento, ou vai comprar o apartamento na planta. A Selmar tem essa experiência, tem esse know-how? Nós temos esse know-how para você que está comprando seu apartamento na planta, quer trazer para a gente vai desenvolver o projeto e aí você pode fazer esse planejamento de pagamento, de quando você vai receber. A Selmar Planejados, ela fica funcionando de segunda a sexta, qual horário? De segunda a sábado, das 10 às 20 horas. Fica onde a Selmar Planejados? Fica na Paulo Facini, ao lado do Macaxeira. Bacana, gente, olha... Eu quero convidar você para conhecer a Selmar Planejados, os melhores preços, as melhores condições de pagamento aqui na Selmar Planejados. Vem comigo! Vem. O seu carro, como está o seu carro? Por isso eu estou aqui na BSK Centro Automotivo com o Donildo que vai dar algumas dicas para você. Ó, aqui é Best Car, tudo num lugar só, tá? Seu carro novo de novo é aqui na Best Car. Vamos lá. Melhor coisa é a prevenção, tá? É a revisão preventiva para você não ficar na mão. Agora, como a gente voltando de férias, tudo, alta quilometragem, vamos ficar de olho em troca de óleo e correia dentada, tá? Agora, o mais importante de tudo isso é a qualidade dos serviços da Best Car, que fica onde, Danilo? Vamos lá, é Rua Cônego Valadão, número 352, Gopoúva, Guarulhos, tá? Nós estamos bem de esquina com a Cônego Valadão e Emílio Ribas, do lado da Caixa d'Água do SAI. Qual o horário de funcionamento? Ó, das 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta e de sábado das 8 às 13 horas. Qual o telefone? 2229-0651. Vertical, o melhor centro automotivo de Guarulhos. Chega aí. Estamos de volta com a edição dos bastidores aqui pela TV Guarulhos, Canal 3. Estamos na rede social, no Facebook da TV Guarulhos. Obrigado pela sua audiência. Estou conversando com o presidente da OAB Guarulhos, advogado e professor, doutor Alexandre de Sá. Agora, presidente, nós temos agora, o que aconteceu ontem, a prisão do ex-governador, ex-deputado Eduardo Azeredo. Né? Ele tinha renunciado ao cargo de deputado, aí na época saiu do Supremo e foi para as instâncias inferiores. E aí, essa semana, muitas pessoas me perguntaram, Geraldo, a rapidez da justiça, ela é muito interessante fazer essa colocação, presidente, porque a pergunta que foi feita para esse jornalista, eu dei uma risada e não é a minha praia. Eu falei, eu vou levar o presidente essa semana e você acompanha. Porque, de repente, fazendo aqui um paralelo, Sim. o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre também não está na mesma velocidade que estava no início do ano, né? E agora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também numa velocidade nunca visto antes, julgou e mandou prender o ex-governador. É verdade que o judiciário ele caminha a passos largos dependendo da temperatura? Olha, Geraldo, isso é algo extremamente preocupante. Se tem uma coisa que o judiciário não pode fazer é jogar um processo pela capa. Ou seja, não se pode ter um tratamento diferente dependendo de quem é o acusado. É lógico que há uma demanda até social para uma resposta célere da justiça e nos casos de corrupção, nos casos em que envolvem autoridades ou pseudo-autoridades, como os casos que nós temos visto na atualidade, isso certamente causa uma pressão sobre o Poder Judiciário e ele tem dado uma resposta diferente daquela resposta que dá nos casos no cotidiano. Eu lamento ver esse tipo de diferenciação, mas, por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer, se você analisar hoje, nós temos um ex-presidente da República preso, nós temos um ex-governador de Minas Gerais preso, um ex-governador do Rio de Janeiro preso, nós temos o ex-presidente da Câmara dos Deputados preso. Isso é algo que, ao mesmo tempo, tem um lado triste de ver como que a nossa política degringolou de uns tempos para cá, mas
também temos que ver o lado positivo, não é? Até pouco tempo atrás, isso era impensável, não pela ausência da corrupção, mas pela ausência da punição. Eu acredito que a democracia, ela tem, por vezes, esses movimentos pendulares, ou seja, vai de um extremo ao outro, e a gente está caminhando, espero eu, para um movimento de equilíbrio, de um momento de equilíbrio. Estava eu hoje num congresso de direito constitucional, esse ano que se celebra 30 anos, 3 décadas da nossa Constituição Democrática, nossa chamada Constituição Cidadã, que é o maior período democrático do nosso país, que o nosso país já teve, não é? Apesar de todas as críticas, com 105 emendas constitucionais em 30 anos, cerca de 4 emendas quase por ano, isso faz com que a gente questione se a nossa Constituição ela tem dado a resposta necessária, e a minha visão é uma visão otimista e positiva acerca do papel da nossa Constituição. A nossa Constituição ela sofreu 105 emendas, e hoje eu acompanhei as estatísticas, e a grande maioria dessas emendas, Geraldo, foram para ampliação de direitos. Então, então isso mostra que a nossa nação, apesar de todas as dificuldades, tem procurado caminhar para a universalização dos direitos, não é? Porque se você pegar a história da humanidade, já houve períodos em que haviam seres humanos que não eram tratados como pessoas, não é? Até pouquíssimo tempo atrás, as mulheres sequer tinham direito a voto. Então, verdade, isso mostra um movimento de inclusão e de universalização que, obviamente, tem um preço. Com certeza. Agora, presidente, essa semana eu ouvi 2 declarações dos ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, contrários à delação premiada. E, por coincidência, a Procuradora-Geral do Ministério Público, a Dodge, ela mais uma vez questionou o Marco Aurélio pela soltura do Marco Preto. Foi o Gilmar, né? Que era de São Paulo Preto, né? Paulo Preto. Paulo Preto, acho que é Paulo Preto. Ela questionou a soltura dele. Esse conflito ou confronto entre o Supremo e o Ministério Público já demonstra que muitos ministros da Casa não gostam da delação premiada, obrigando o réu a confessar. Sim. Verdade isso? Verdade. Na realidade, eu também tenho as minhas ressalvas com relação à colaboração premiada, porque não se tem garantido a voluntariedade na condução da colaboração premiada. Ou seja, se prende para forçar a delação. Isso é uma tortura moderna, não é? A falta de expectativa na liberdade ou o uso de uma prisão preventiva, que seria o último caso, tem se tornado a primeira alternativa da investigação para forçar a delação, a colaboração premiada. Isso é algo bastante questionável para quem defende um Estado democrático baseado em liberdades individuais, e o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes, eles são ministros muito ligados e que têm essa questão das garantias individuais muito presente. Eles são reconhecidamente dos ministros do Supremo, 2 dos mais corajosos. É lógico que hoje a questão do Gilmar Mendes, quando ele se posiciona, se envolve na questão política, tira um pouco da credibilidade dele, sim, nas suas manifestações, mas não dá para não reconhecer nas decisões dele coragem, não é? Agora, esse inconformismo da Raquel Dodge, que é a representante máxima do Ministério Público, isso é natural. Nós temos um jogo de partes. O Ministério Público é a parte da acusação, do outro lado nós temos os acusados com os seus defensores, e o juiz não está ali para fazer a vontade das partes, mas sim para aplicar o que a lei e a Constituição manda. Então é natural que isso gere um certo inconformismo. O que não dá é para a gente institucionalizar o uso da mídia para pressionar o Poder Judiciário para voltar naquela questão que a gente está falando agora. O Poder Judiciário julgar os processos pelo nome que tem na capa. Olha só, chegando aqui agora algumas informações. Juiz autoriza apoio do Exército para retirar caminhoneiros da BR-101. Obrigado, Lucas. Rodada, olha só. Prateleiras ficam vazias.
preços de produtos sobem. Carrefour limita as compras a 5 unidades. E aqui tem apoiadores que dão geladeiras para a grevista. Agora, eu peço a Deus que o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil, com o Carrefour limitando em 5 unidades, olha só que loucura. Essa notícia que eu estou lendo agora, eu imaginei que era da Venezuela. Você entra lá, né? A notícia quando chega de lá, supermercado não tem nada, o Lucas. Tá certo isso ou não? Já imaginou a Cássia chegar no Carrefour toda simpática, né? Que ela quando vai no Carrefour, ela vai mesmo. A presença, ela chega, aí fala assim, Cássia, você só pode pegar 5 unidades. Imaginou? Jamais eu podia imaginar fato, professor, como esse. É verdade. Que loucura é essa? Loucura. Isso traz uma outra reflexão. Por que nós somos tão dependentes do sistema rodoviário? O trem, doutor. E o trem, onde está? Onde estão os outros modais de transporte? Não é? Isso, a gente agora está numa situação de greve. Lógico que os próprios grevistas têm o seu limite, também dependem do seu trabalho para manter suas famílias. Ninguém está falando aqui que eles estão explorando essa situação. Eles também têm um limite deles. Mas isso traz uma outra reflexão. E se por alguma outra razão nós não tivéssemos o combustível fóssil, não tivéssemos o diesel, a gasolina para movimentar a nossa frota? Quer dizer, nós ficaríamos desabastecidos? Nós, enquanto nação, temos que pensar em outros modais de transporte também, para escoar a produção. Diferente um pouco da situação da Venezuela, em que realmente não há a produção, nós temos um problema de logística. É verdade. E esse problema precisa também encontrar outras alternativas que não somente o transporte rodoviário. É verdade. E eu lembro, eu era criança, né, do maquinista, o carinha lá, né, passava lá com o bilhete, cortando o bilhete aqui. Né, e a ferrovia Norte e Sul, cadê? Cadê, Sarney? Cadê você, meu querido? É brincadeira. Doutor Alexandre, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Olha, eu que agradeço, Geraldo. Para mim é sempre um prazer e um aprendizado vir aqui debater com você os temas que estão aí pululando na vida do cidadão, né? E um tema hoje que é um tema que começa no internacional e passa, atinge todo o nosso país, chega na ponta da linha aqui para nós cidadãos guarulhenses. É uma preocupação grande, mostrando que enquanto sociedade precisamos avançar muito ainda, né? E reconhecer, quando estamos na estabilidade, que essa estabilidade é frágil. É verdade. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você, é um privilégio, você também é assinante. Ô Lucas, eu posso mostrar o site ou não tem mais tempo? Dá para mostrar, zerou o tempo, né? Tá tudo bem, amanhã a gente mostra o nosso portal de notícias, guarulhosemdestaque.com.br. O nosso, muito obrigado, Lucas Braga, o nosso engenheiro técnico. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã no mesmo canal. Forte abraço.